Oi, gente! Meu nome é Sinara, sou integrante do grupo Pet Bio Pontal da Universidade Federal de Uberlândia e hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre ecologia, dessa vez abordando temas como especiação, dinâmica de populações, estratégia de sobrevivência e corredores ecológicos. Bom, para começar a falar sobre especiação, primeiro temos que nos perguntar: o que define uma espécie? Segundo o conceito biológico, uma espécie pode ser definida como um grupo de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. Em outras palavras, uma espécie não é definida apenas pela sua morfologia semelhante, mas também da capacidade de reprodução entre seus indivíduos de sexos distintos e da capacidade de produzir descendentes viáveis e férteis. Assim, espécies diferentes não conseguem se reproduzir na natureza e, caso consigam e deixem descendentes, estes normalmente não são férteis. Mas como uma espécie se origina? Uma população compartilha entre seus indivíduos uma carga gênica específica e diferente da carga de outras espécies. Entretanto, este conjunto gênico não é fixo e sofre alterações que permitem a variabilidade genética. Essas alterações podem se originar de mutações, recombinação gênica, seleção natural e migração. E é justamente a variabilidade que determina as diferenças entre os indivíduos de uma população. Ou seja, mesmo alguns apresentando semelhanças morfológicas, geneticamente, eles não são idênticos. Uma espécie se origina através do processo de especiação, que pode acontecer de duas formas, por anagênese ou por cladogênese. A anagênese ocorre quando uma característica surge ou se modifica em uma população em determinado período, podendo ser resultado de uma mutação, seleção natural ou até mesmo recombinação gênica. A cladogênese ocorre quando há uma ruptura de uma população, podendo ser decorrente de um isolamento geográfico, como o surgimento de um rio, e com o tempo, as novas populações formadas não conseguem mais trocar genes. Em termos gerais, na anagênese, temos a transformação gradual de uma espécie em outra pelo acaso, e na cladogênese, temos a divisão de uma espécie em duas ou mais por conta de um fator externo de isolamento. O próximo passo para o surgimento de uma espécie é o isolamento reprodutivo, que é uma consequência dos fatores que impedem o fluxo gênico. Esses fatores podem ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos. Os fatores pré-zigóticos são aqueles que impedem o acasalamento ou a fecundação de ocorrerem. Temos isolamento morfológico, onde as diferenças morfológicas impedem que ocorra o acasalamento. Isolamento gamético, onde o gameta de uma espécie não consegue fecundar o gameta de outra espécie. Isolamento sazonal ou ecológico, onde parceiros com potencial de se intercruzarem não se encontram devido a diferenças na ocupação de hábitats ou épocas reprodutivas, e isolamento comportamental, onde parceiros em potencial se encontram, mas não copulam, devido a padrões de comportamento ou diferenças na produção e recepção de estímulos. Os fatores pós-zigóticos são aqueles que, após a fecundação, impedem que o indivíduo híbrido, que é o resultado do cruzamento de espécies diferentes, se desenvolva e torne-se um adulto que dará continuidade à sua linhagem. Temos fertilidade reduzida, onde os híbridos viáveis apresentam cromossomos com estruturas ou em quantidades diferentes, o que não permite a formação de gametas normais por meio da meiose. Colapso do híbrido, onde os híbridos podem até gerar descendentes, mas esses descendentes são frágeis e inférteis. E mortalidade zigótica, onde ocorre a fertilização, mas o zigoto morre na gestação. As populações reprodutivamente isoladas passam a ter uma história evolutiva própria, independente de outras populações. Não havendo essa troca de genes, todos os fatores evolutivos que atuam sobre uma população de uma espécie têm uma resposta própria. Para exemplificar, nessa questão do Enem de 2018, um pesquisador realizou cruzamentos entre populações de uma determinada orquídea encontrada no Cerrado e na Mata Atlântica, representados em um esquema que eu coloquei no próximo slide. Nesse esquema, os cruzamentos estão representados no formato de setas.
As setas pontilhadas significam uma polinização inviável, que não deu certo. E as setas completas simbolizam polinizações que deram certo, bem-sucedidas. A questão nos pede para marcar a alternativa que apresenta exemplos de populações que estão em aparente especiação, ou seja, que não conseguem se polinizar mutuamente. Na alternativa A, vemos que nos 2 cruzamentos feitos, pelo menos uma das polinizações foi bem-sucedida. Logo, não podemos afirmar que houve uma especiação. Na alternativa B, vemos que em todos os cruzamentos realizados, houve uma polinização bem-sucedida em todas as direções, então não houve especiação. Na alternativa C, vemos que no caso dos 2 grupos, houveram somente polinizações bem-sucedidas em ambas as direções, então aqui a gente também não pode falar que houve especiação. Na alternativa D, vemos que em nenhum dos cruzamentos houve polinização bem-sucedida. Aqui, vemos um exemplo de aparente especiação em ambos os grupos. E na alternativa E, vemos que nos 2 cruzamentos realizados, uma das polinizações deu certo. Logo, assim como na letra A, não podemos afirmar que houve uma especiação. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D de dado, onde nem o cruzamento entre Itapirina e Peti, quanto o cruzamento entre Alcobaça e Marambaia apresentaram sucesso na polinização, exemplificando assim uma suposta especiação entre os 2 grupos. Para falar desse próximo assunto, dinâmica de populações, precisamos diferenciar o que é uma população e o que é uma comunidade. Uma população pode ser definida como um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área em um determinado momento ou que foi selecionada para algum estudo. Já uma comunidade pode ser definida como um conjunto de indivíduos de espécies iguais e diferentes que vivem em uma área determinada. Resumidamente, podemos falar que uma comunidade é o conjunto de diferentes populações e como essas se relacionam, seja harmonicamente ou não, como vimos no vídeo feito pela Petiana Elisa, onde falamos um pouco sobre as relações inter- e intraespecíficas. O número de indivíduos de uma população está sempre mudando por conta de diversos motivos, como os nascimentos e mortes ou os movimentos realizados pelos organismos. Isso varia de acordo com a disponibilidade de alimento, suas relações entre outras populações, locais para reprodução, além de vários fatores ecológicos dentro do habitat. Os processos populacionais têm grande participação em diferentes aspectos da evolução das espécies, tendo uma relação próxima com os mecanismos de seleção natural, atuando também na regulação da estrutura das comunidades e no funcionamento dos ecossistemas. Uma população pode ser representada pelo que chamamos de densidade populacional, que é calculada pela contagem de indivíduos da população por unidade de área, ou seja, é o tamanho da população em relação a alguma unidade de espaço, sendo quilômetro quadrado no caso de populações terrestres e metros cúbicos no caso de populações aquáticas. Mantendo-se fixa a área de distribuição, a densidade de uma população pode mudar por conta de fatores como imigração, que é o número de indivíduos que, vindos de outras áreas, entram na população, emigração, que é o número de indivíduos que saem da população, natalidade, que é o número de indivíduos que nascem por unidade de tempo, e mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem por unidade de tempo. As flutuações populacionais variam consideravelmente dentre os organismos. De modo geral, as taxas de natalidade de imigração tendem a aumentar a densidade da população e as taxas de mortalidade de emigração tendem a diminuí-la. Baseando-se nesses 4 fatores, existem algumas equações que podem verificar se uma população está crescendo ou decaindo. Na primeira fórmula, temos a soma da natalidade com a imigração menos a soma da mortalidade com a emigração. Na segunda fórmula, a única diferença é que vamos fazer uma divisão e não uma subtração.
mas ambos os resultados podem ser interpretados da mesma maneira. Se o resultado for igual a 1, isso significa que a população está em equilíbrio. Se o resultado for menor que 1, isso significa que a população está em declínio, ou seja, estão morrendo ou migrando mais indivíduos do que indivíduos nascendo ou chegando na população. Se o resultado for maior que 1, isso significa que a população está em crescimento naquele momento, ou seja, estão nascendo ou chegando mais indivíduos do que estão morrendo ou migrando. Além dos fatores dependentes da densidade, existem outros que influenciam na flutuação de uma população, tais como o potencial biótico e a resistência do meio. O potencial biótico ou reprodutivo é a capacidade inata e potencial que uma espécie tem de aumentar o número de indivíduos em condições ideais, tais como a ausência de predadores e recursos ilimitados. O potencial biótico é bastante variável de uma espécie para outra, podendo ser muito grande ou muito pequeno. Algumas espécies, como as moscas domésticas, apresentam potencial biótico espantoso, que em um ambiente ideal podem chegar a mais de 3,5 trilhões de indivíduos em um ano. Felizmente, no mundo real, uma população de crescimento rápido atinge algum limite de tamanho imposto por um ou mais fatores limitantes como água, luz, espaço ou nutrientes, ou pela existência de muitos competidores e predadores. Já a resistência do meio é a soma de todos os agentes que impedem uma população de se desenvolver na velocidade máxima. Alguns exemplos desses fatores são a ação de predadores e competidores, a limitação de espaço e de território, além das condições climáticas. À medida que ocorre o acréscimo do número de indivíduos de uma população, a competição reduz a capacidade individual de natalidade e aumenta a possibilidade de morte. No caso da competição intraespecífica, que é a competição entre indivíduos de uma mesma espécie, a busca por recursos é um fator que está ligado de forma estreita à densidade dos organismos. Assim, quanto maior a população, menor a quantidade de recursos para cada indivíduo. O meio onde um grupo de indivíduos vive não suporta um aumento exagerado de organismos, existindo assim uma capacidade limite. O aumento exagerado de indivíduos logo provocará escassez de alimento, fazendo com que alguns morram de fome, retornando assim a população ao seu tamanho ideal. Juntos, o potencial biótico e a resistência ambiental determinam a capacidade de suporte, que é o número de indivíduos de uma determinada espécie que pode ser sustentado indefinidamente em um determinado espaço. A taxa de crescimento da população diminui conforme seu tamanho se aproxima da capacidade de suporte do ambiente, pois os recursos como alimentos e água começam a diminuir. Quando a população aumenta de forma que a resistência ambiental ou resistência do meio começa a interferir, a população continua a crescer, mas de forma desacelerada, até que finalmente a resistência do meio equilibra o potencial biótico. Dessa forma, a população para de crescer e fica estabilizada. Nessa questão do Enem de 2017, somos apresentados para uma situação onde algumas populações de tubarões estão em declínio por conta da pesca excessiva, o que causou um aumento enorme na população de arraias, que são presas desses tubarões e que são predadoras de determinados moluscos nos Estados Unidos. A questão nos dá alguns gráficos populacionais e nos pede para marcar qual gráfico melhor representa a situação que eu citei anteriormente. Com o declínio dos tubarões, a população de suas presas, as arraias, consegue crescer com mais liberdade, ocasionando um boom na quantidade de indivíduos. Consequentemente, haverá um declínio na população de moluscos, já que, com mais arraias, haverá um consumo maior. Então, procuramos um gráfico onde as populações de tubarões e de moluscos esteja caindo e a população de arraias esteja em crescimento. No gráfico da alternativa A, vemos o declínio de todas as três populações. No gráfico da alternativa B, vemos o crescimento de todas as três populações. No gráfico da alternativa C, vemos o declínio das populações de moluscos e tubarões e o crescimento da população de arraias. No gráfico da alternativa D,
vemos o crescimento das populações de tubarões e arraias e o declínio da população de moluscos. E na alternativa E, no gráfico vemos o declínio das populações de moluscos e arraias e o crescimento da população de tubarões. Logo, o gráfico que melhor representa a situação retratada nessa questão é o gráfico da alternativa C, onde tubarões e moluscos estão em declínio populacional e as arraias estão em crescimento populacional. Nessa outra questão, dessa vez do Enem de 2018, somos apresentados as 5 regiões impactadas pela ocupação humana, que possuem populações de roedores que podem prejudicar a produção e a armazenagem de grãos. Para cada população de roedores, foram identificadas as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração. A questão quer saber qual das populações pode causar mais prejuízos à produção e armazenagem de grãos, ou seja, qual tem maior taxa de crescimento. Para isso, vamos calcular qual o crescimento de cada população utilizando os dados que a tabela nos forneceu, utilizando a fórmula que ensinei anteriormente. A soma de novos indivíduos, que é natalidade mais imigração, subtraída da soma de indivíduos que não fazem mais parte da população, que é mortalidade mais emigração. Para exemplificar, deixo aqui o exemplo da população 1, onde somamos natalidade mais imigração, dando 70 indivíduos, somamos mortalidade e emigração, dando 63 indivíduos, subtraímos a primeira soma da segunda, resultando assim em um crescimento de 7 indivíduos. Fazendo a mesma conta para todas as populações, temos os seguintes resultados. A população 1 tem um crescimento de 7 indivíduos, a população 2 tem um crescimento de 3 indivíduos, a população 3 tem um crescimento de 27 indivíduos, a população 4 tem um crescimento de 55 indivíduos e a população 5 tem um crescimento de 1 indivíduo. A população que possui maior crescimento é a população 4. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Crescer e se reproduzir são tarefas que todo ser vivo tem que cumprir. Ambas possuem custos associados, sendo necessárias estratégias eficazes para maximizar a aptidão dos organismos. Existem 2 tipos principais de organismos em função de suas estratégias, os R-estrategistas e os K-estrategistas. As espécies R-estrategistas são aquelas que têm a capacidade de se multiplicar de forma rápida no tempo, produzindo um alto número de descendentes. Esses indivíduos são eficazes em ambientes instáveis, como corpos d'água temporários, áreas perturbadas ou desmatadas, podendo ser considerados como oportunistas, já que aumentam em número após algum tipo de distúrbio. Os indivíduos possuem tempo de vida mais curto e tendem a não apresentar cuidado com a prole. As espécies R-estrategistas podem ser chamadas de pioneiras quando presentes em uma situação de situação ecológica, já que conseguem se estabelecer em locais inóspitos, sujeitas a diversas condições ambientais e conseguem abrir caminho para o estabelecimento de novas espécies, sendo vitais para o processo. Em termos gerais, as espécies com estratégia R possuem tamanho corporal pequeno, exploram nichos ecológicos vazios e produzem um elevado número de descendentes a cada ciclo reprodutivo, podendo apresentar picos populacionais, ainda que cada indivíduo possua pequenas chances de atingir a idade adulta. Podemos citar como exemplos as plantas ruderais, que são aquelas plantas conhecidas como mato ou ervas daninhas, que crescem rapidamente em qualquer lugar, como o cipó-chumbo, e também os animais como mosquitos, baratas e ratos. As espécies K estrategistas são aquelas ligadas a estágios de sucessão ecológica mais avançados, sobrevivendo em ambientes cuja competição é elevada. Esse tipo de organismo aloca mais energia no crescimento, produzindo proles menos numerosas
e em estágios mais avançados do seu ciclo de vida. Seus indivíduos possuem tamanho corporal maior, tendem a possuir cuidado parental, preparando a prole para a competição por alimento, e possuem um tempo de vida mais longo em comparação a indivíduos de espécies R estrategistas. As espécies com estratégia K são tipicamente competidoras com outras espécies, em nichos já bem preenchidos, investindo mais numa descendência menos prolífica, com cada descendente tendo uma probabilidade maior de sobreviver até a vida adulta. Podemos citar como exemplos o cacto e animais como elefantes, rinocerontes e as onças. Essa questão do Enem de 2019 nos apresenta um quadro com duas estratégias de sobrevivência que uma espécie pode seguir e nos pergunta qual das espécies seria uma melhor opção para ser reintroduzida em uma área desmatada. Olhando as características de cada estratégia, podemos considerar a estratégia 1 como R e a estratégia 2 como K. Na alternativa A, fala a estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição entre outras espécies. Entretanto, o tamanho corporal nesse caso não é um fator justificante de diminuir a competição. Na alternativa B, fala que é a estratégia 2, pois as espécies vivem mais, o que seria o sinônimo da produção de mais descendentes. Porém, as espécies que realizam a estratégia 2 deixam poucos descendentes, embora elas vivam mais. A alternativa C fala que é a estratégia 1, pois essas espécies têm potencial biótico maior e deixam mais descendentes, recolonizando rapidamente o local. Essa até o momento está certa, a que está mais certa. A alternativa D fala que é a estratégia 2, com a justificativa de que essas espécies são mais adaptadas a ambientes estáveis. Entretanto, uma área desmatada não é uma área estável, e sim instável. E a alternativa E fala que é a estratégia 2, com a justificativa de que essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que seria uma boa para uma recolonização estável. Porém, para uma recolonização rápida de uma área instável, a gente precisa de alguma espécie que tenha um potencial biótico maior, produzindo mais descendentes. Então, a alternativa certa dessa questão é a letra C, pois por se tratar de uma área instável, são necessárias espécies pioneiras, adaptadas para aquele ambiente e com potencial biótico elevado, que aí produziria mais descendentes, recolonizaria mais rápido, tornando o local habitável mais rapidamente para outras espécies. A conservação das populações biológicas está diretamente ligada à estrutura da paisagem, pois dela depende a dinâmica dessas populações. Suas interações com os fatores limitantes são responsáveis pela manutenção do equilíbrio do ecossistema, além de serem agentes diretos de regulação da população. Diante disso, muitos problemas ameaçam a biodiversidade atualmente, mas a maior ameaça tem sido a perda de habitat, ocasionada principalmente pela destruição e a fragmentação da vegetação. A atividade humana transformou e ainda transforma até hoje a paisagem original em um mosaico fragmentado ou no que se pode chamar de matriz antropizada. As consequências da perda de habitat podem ser resumidas em diminuição do tamanho das populações, isolamento dessas populações, que pode provocar o declínio ou extinção destas, menor área de ocorrência potencial e, consequentemente, menor disponibilidade de recursos como água, abrigo, territórios, além da diminuição da diversidade gênica relacionada à menor quantidade de indivíduos em áreas menores. Os corredores ecológicos são áreas criadas para diminuir os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre duas ou mais áreas preservadas que têm entre si zonas já destituídas de suas características naturais por conta da interferência humana. Esses corredores fazem parte do planejamento ambiental, permitindo conciliar o desenvolvimento urbano às atividades econômicas do espaço, buscando contornar as consequências da fragmentação dos habitats e, assim, conectá-los de forma a proporcionar o fluxo da biodiversidade no espaço. Um corredor ecológico permite o livre deslocamento de animais,
a dispersão de sementes, o aumento da cobertura vegetal, reduz os efeitos da fragmentação dos ecossistemas ao promover a ligação entre diferentes áreas e permite o fluxo gênico entre as espécies de fauna e flora. Esse trânsito permite a recolonização de áreas degradadas, em um movimento que de uma só vez concilia a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento ambiental na região. Os corredores eles podem formar uma rede de hábitats, bem como auxiliar na manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. O tamanho do corredor, quanto à posição relativa do mesmo com outros corredores, irá definir a diversidade de espécies presentes nos fragmentos, portanto, podendo garantir o aumento da riqueza de espécies e a complexidade das relações inter- e intraespecíficas. A proximidade de uma unidade à outra, ou ainda dos fragmentos, pode facilitar muito a dispersão e o fluxo, agindo como um componente da dinâmica de populações. Nesse sentido, a qualidade de um corredor ecológico está diretamente relacionada ao seu tamanho, mas também ao grau de cobertura que ele possui. Para finalizar, temos essa questão do Enem de 2018, que contém uma breve introdução sobre o que é um corredor ecológico, e a questão nos pede para marcarmos a alternativa que possui o motivo da recuperação da biodiversidade ser tão efetiva na estratégia de corredores ecológicos. Alternativa A, porque propicia o fluxo gênico. Bom, como eu já expliquei anteriormente, o corredor ecológico ele permite que os fragmentos troquem genes, já que este liga esses fragmentos. Então essa até o momento está certa. Alternativa B, porque intensifica o manejo de espécies. Essa alternativa está errada, pois o foco do corredor ecológico não é ser uma ferramenta de manejo, de controle de indivíduos. Alternativa C, porque amplia o processo de ocupação humana. Na verdade, o foco é o contrário. O foco do corredor ecológico é realmente a recuperação da biodiversidade, não de aumentar o processo de ocupação humana. Alternativa D, aumenta o número de indivíduos nas populações. Não está totalmente errada, mas o corredor ecológico ele permite uma maior diversidade de espécies e permite que os indivíduos transitem entre fragmentos. Mas isso não é uma garantia de que o número de indivíduos vai aumentar nas populações. E a alternativa E, porque favorece a formação de ilhas de proteção integral. O corredor ecológico, na verdade, ele evita que os fragmentos de mata se isolem e se tornem ilhas, então é o contrário. Então, a alternativa certa para essa questão é a alternativa A, pois os corredores ecológicos, ao interligarem duas ou mais áreas, permite que haja essa troca gênica entre as populações. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e se inscreva aqui no nosso canal, que a gente está deixando alguns conteúdos bem legais que podem ajudar muito vocês. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!